Jesus, o Todo-Poderoso, que criou os céus e criou a terra. Oh, meu Deus! Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 11 de Hebreus, onde fala que a natureza da fé e os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler esse capítulo para a nossa meditação nessa noite, para que Deus ele venha aumentar a nossa fé a cada dia e que a cada dia nós possamos permanecer firmes na fé que uma vez foi entregue ao Santo. Hebreus capítulo 11, nós vamos estar lendo, meditando um pouco sobre a fé dos cristãos, a fé da igreja primitiva, onde nossos irmãos eles foram perseverantes, eles perseveraram na fé e eles não desanimaram. Onde fala que a fé é um fundamento para o cristão, ela é um fundamento que sustenta a fé do cristão. Hebreus capítulo 11, nós vamos ser breve, porque o tempo ele é contra nós, para que nós possamos transmitir a mensagem de fé da palavra do nosso Deus. Vamos ler em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ele ainda fala. E pela fé, meus irmãos, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação ele alcançou o testemunho de que agradou ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, meu Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento, para que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha estar usando a nossa vida mais uma vez para estar pregando a Tua Santa Palavra, para estar, Senhor, anunciando a Tua Santa e maravilhosa Palavra, que não seja nós, que nós não venhamos, Senhor, assim falar aquilo, Pai, que vem de nós, mas que o Senhor venha falar através de nós. Que o Teu Espírito Santo esteja usando a nossa vida nesta noite, e que todo mal, Senhor, venha cair por terra, que todo empecilho, que todo embaraço, que todo comichão, Senhor, dos ouvidos que impede com que a Tua palavra ela seja compreendida, ela seja entendida, que tudo, Senhor, que aquilo que vem do mal, que todos os projetos do inimigo contra nossas vidas, contra a Tua palavra, Senhor, que seja lançado por terra. Visita nossos irmãos que nos quatro cantos desse planeta, nesta hora já se encontram reunidos, Pai, pregando a mensagem da sã doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai, nós já oramos e assim nós já agradecemos em nome e para a glória do nosso Deus, e vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, podem tomar o seu assento, nós vamos ser breve nessa reflexão da palavra de Deus, nessa meditação que fala, que diz, a Bíblia diz que a fé, ela é o fundamento do cristão, a fé, ela é que sustenta a nossa vida, a fé é o que nos mantém firme
nos caminhos do Senhor. A fé é que nos faz acreditar que existe uma morada eterna, que a nossa morada ela não é aqui. A fé que nos faz ter essa confiança, porque na palavra de Deus, no livro de Hebreus, que nós acabamos de ler agora, está falando sobre a natureza da fé e os exemplos de fé que foram extraídos do Antigo Testamento. Aqui está falando de Enoque, que ele foi trasladado. Enoque foi um homem fiel a Deus, ele andou nos caminhos de Deus. A Bíblia diz que Enoque ele alcançou testemunho de que era fiel, e o testemunho de Enoque agradou ao Senhor. Por isso Enoque, meus irmãos, ele foi trasladado, ele foi arrebatado com vida. Enoque não viu a morte, Enoque não passou pela morte, Enoque não sentiu a dor da morte, a aflição da morte, porque Enoque ele permaneceu firme nessa fé. Enoque ele esteve firme. A Bíblia diz que aquele que perseverar na sua fé, aquele que não fraquejar, aquele que não olhar para trás, porque a Bíblia diz que se nós retroceder, que se nós voltar para trás, se nós pensar em olhar para trás, a Bíblia diz que Deus não se compraz em nós. Então nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para o alto, para o prêmio da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então, se nós for olhar para trás, meus irmãos, Jesus não tem prazer em nós. Nós temos que ficar firme, mesmo para manter a palavra de Deus, mesmo através de lutas, através de tribulações, através de provações, de perseguições, de rejeições, de desprezo, porque Jesus também foi desprezado. Porque Jesus, quando ele estava lá na cruz, clamando, abra Pai, por que me desamparaste? Pai, por que me desamparaste? Até Jesus, meus irmãos, Jesus, para retornar para o céu, ele teve que passar por luta, ele teve que passar por provações, ele teve que passar por aflições, escárnios, açoite, até prisões. Jesus passou até por prisões. Jesus ele veio para cumprir uma missão, mas cumprir essa missão não é fácil. Para cumprir a missão de ser um cristão verdadeiro não é fácil, porque nós temos que andar pela porta estreita, ou seja, nós temos que andar pelo caminho estreito, nós temos que prosseguir pelo caminho estreito, que é onde Deus nos colocou. Deus ele nos tirou do caminho largo, nos tirou da porta larga, e agora Deus nos colocou no caminho estreito, e nós temos que andar por ele, porque a Bíblia ela fala, meus irmãos, de dois caminhos. A Bíblia ela mostra para nós, lá no capítulo 7 de Mateus, a Bíblia ela mostra para nós dois caminhos. Ela mostra que um caminho ele é largo, e a Bíblia diz, Jesus fala através da sua palavra que são muitos que vão pelo caminho largo, e o caminho estreito ele diz que são poucos que a encontram. Quando os discípulos lhe perguntaram, mestre, são muitos os que se salvam? E Jesus diz, porfiai, esforçai-vos a entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que vão por ele. E ele diz que estreito é o caminho e apertado é a porta que leva para o céu. E Jesus diz que são poucos que encontram com esse caminho, são poucos que encontram com essa porta, porque o caminho estreito, meus irmãos, o caminho estreito ele é representado pela sã doutrina. O caminho estreito ele é representado pela sã doutrina, o que está escrito na palavra de Deus, que todo o nosso espírito, alma e corpo tem que ser conservado íntegro e irrepreensíveis para a vinda do nosso Deus, porque íntegro e irrepreensível esse mundo não pode tocar. O cristão irrepreensível, as coisas do mundo não vai tocar, as coisas do mundo não vai assim ser introduzida na vida do cristão, que ele é um cristão irrepreensível, porque a Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensível quanto às coisas desse mundo. E esses nossos irmãos que estão escritos aqui na palavra de Deus, no livro de Hebreus, a Bíblia está falando de Noé, a Bíblia está falando de Enoque, a Bíblia está falando de Abel, que ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. E a Bíblia fala que Noé, pela fé divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu, e para a salvação da sua família, Noé construiu aquela barca.
A Bíblia diz que para a salvação da família de Noé, ele construiu aquela arca. Foram anos e anos Noé confeccionando aquela arca, anos e mais anos. Cada martelada que Noé dava naquela arca era uma pregação do evangelho que Noé fazia no tempo da sua peregrinação nessa terra. Noé, quando pregava, quando construía, ele anunciava o evangelho, e as pessoas ali zombavam dele, e as pessoas escarneciam de Noé, porque Noé, naquela época de Noé, não havia chuva. A Bíblia diz que da terra subia uma neblina e ela regava toda a terra, e ali a terra germinava e ela dava os frutos. Por isso que quando Noé anunciava que Deus ia mandar um dilúvio e que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados, aquelas pessoas elas não acreditavam em Noé. E ali Noé, no tempo que Noé construiu aquela barca, o tempo da sua vida na terra, ali ele terminou, ele construiu a arca, e agora Deus veio e disse: Noé, sei que tem achado que tem sido justo diante de mim. Agora entra tu e tua família na arca, porque eu tenho visto que tu tens sido justo diante de mim, diante da minha presença. Tu tens andado, tu tens sido fiel e tu tens andado na minha presença. E muitos, por muitas vezes, custou até a própria vida. Muitos que foram fiéis a Deus no passado, que viveram uma fé confiante, eles confiaram na palavra de Deus, eles confiaram no que Deus tinha dito para eles, na promessa que Deus tinha feito a eles, promessa de vida eterna, promessa de um céu eterno, de uma morada eterna, onde os muros são de jaspe e as ruas elas são de ouro e são de cristal. É essa cidade, meus irmãos, que Deus tem preparado para nós. É essa cidade que Deus tem preparado para todos aqueles que for fiel a Deus. Jesus, em suas orações, ele orava e ele dizia: Pai, eu oro não somente por esse que era o seu discípulo, ele disse, mas eu oro também por aqueles que vier a crer no meu nome. Eu oro por aqueles que vier a aceitar-me como seu Salvador, como Salvador da sua vida. E muitos dos nossos irmãos na fé, eles morreram, eles não amaram a sua própria vida, porque Jesus disse: aquele que perder a vida por minha causa, aquele que não amar a sua própria vida, que perder a sua própria vida por causa de mim, ele vai achar. Porque a recompensa maior é a vida eterna. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, meus irmãos. Abraão saiu que nem um peregrino. Isso é fé. Abraão saiu sem um destino. Abraão não sabia para onde ir. Deus disse para Abraão somente assim: Abraão, vai. Eu não vou te dizer qual é o lugar, eu não vou te dizer para onde é que tu vai, mas vai pela fé. E Deus disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. E aqui diz Abraão, que Abraão, meus irmãos, ele saiu. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ele ia, e ele acreditou na palavra de Deus, irmãos. Abraão, ele acreditou na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos nos alimentar desta palavra. Nós precisamos nos alimentar desta palavra, porque Satanás, ele já tem tirado a fé de muitos. Satanás, ele já tem arrancado a fé de muitos que nem conseguem mais caminhar, que nem conseguem mais andar, que estão olhando para trás, estão voltando para trás, estão amando o presente século, como muitos que andavam com Paulo, como Alexandre Latoeiro, que andava com Paulo e voltou para trás e amou ao presente século. Então nós não podemos amar esse presente século, nós não podemos voltar à vida velha que antes nós tínhamos. Nós temos que andar para frente, nós temos que olhar para frente, para onde está a nossa salvação. Então aqui muitos de nossos irmãos dizem que todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas viram somente de longe, crendo nelas, acreditaram e abraçaram a fé
abraçaram a promessa de uma salvação, abraçaram a esperança, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos em terras estranhas. Eles confessaram, meus irmãos, que eles eram peregrinos aqui nessa terra. Eles confessaram que eles não eram daqui dessa terra do pecado. Eles não eram daqui desta terra tenebrosa, de escuridão, de obscuridade, de densas trevas, de densas trevas. E nós temos que confessar que nós não somos daqui. Nós temos que confessar que nós somos de uma terra celestial, que nós somos de uma pátria celestial, e nós somos peregrinos mesmo. Nós somos peregrinos mesmo nessa terra. Para muitos, nós aqui somos extraterrestres. Nós somos de um planeta diferente. Nós somos de um planeta celestial. Nós não viemos aqui para ficar. Nós viemos aqui para cumprir a missão. Deus, Ele nos gerou do Espírito Santo para que nós pudéssemos cumprir a missão qual Ele nos confiou. E assim como Enoque, ele cumpriu sua missão na terra, e Deus disse: já chega, a tua missão já foi cumprida. Elias foi arrebatado com vida para não ver a morte, e a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Elias era homem como nós, era homem igual a nós. Elias se alimentava de carne, Elias se alimentava de pão, as mesmas coisas que nós comemos. A diferença de Elias para nós, meus irmãos, é que Elias era um homem que orava, era um homem que jejuava, era um homem que lia a Bíblia, era um homem que adorava a Deus. A diferença de Elias para nós era essa, mas era homem igual a nós, nasceu de mulher que nem nós, mas era homem que nem nós. A diferença é que o homem tem que se tornar santo. Essa é a única diferença que eles tiveram de nós. É porque eles perseveraram, eles oraram, eles se tornaram homens santos através da obediência à palavra de Deus. Esses homens se tornaram santos. A diferença deles para nós é só essa. Se nós também orar, se nós também ler a palavra, se nós também jejuar, se nós também cultuar, adorar o nosso Deus, querer no coração andar pelo caminho estreito, querer caminhar pelo caminho estreito, nós não vamos ser diferentes deles. Porque o homem só precisa disso. Porque Deus disse para Abraão: ser fiel e anda na minha presença. Ser fiel e andar na minha presença. Deus só quer isso de nós, para nós ser fiel e andar na presença dEle e crer na promessa de que um dia nós estaremos com Ele nas mansões eternas, porque Jesus, quando Ele ascendeu ao céu, 40 dias depois da sua morte, aí aconteceu a sua ascensão ao céu. E os discípulos estavam tristes, cabisbaixos, desanimados, porque o mestre que esteve tanto tempo com ele, o mestre que cuidou deles, que esteve com ele, que andava com eles, que comia com eles, agora ele ia ter que subir ao céu. E ali, meus irmãos, os discípulos ficaram tristes. E agora o que será de nós, mestre? O Senhor vai embora. O Senhor vai embora para as mansões eternas. O que será de nós nesse mundo que nos persegue? Nesse mundo de aflição, Jesus, o que é que nós vamos, como é que nós vamos agora nos haver um mundo como esse, sem o Senhor na nossa vida? E Ele disse: não se turbais o vosso coração, mas acreditai em mim. Eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou, mas eu enviarei o auxílio, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele estará com vocês. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E ali, meus irmãos, quando Jesus preparou-se para ascender ao céu, e ali esteve diante dele dois varões, dois anjos, um ao lado e o outro ao outro lado, e disse para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Não ficais tristes, mas alegrai-vos. Somente tenha fé, porque esse Jesus que está entre vós agora vai ser assunto do céu, agora vai subir para o céu. Ele virá, assim como para o céu vocês viram ele subir, mas para isso é necessário que nós permaneçamos. Para isso, meus irmãos, é necessário que nós permaneçamos nessa fé, que nós não venha parar, mas que nós esteja firme. Pela fé, Moisés
Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado e usufruir dos prazeres dessa terra. Então Moisés, irmão, ele preferiu. Moisés, ele tinha tudo naquele palácio, ele tinha honra, ele tinha nome, ele tinha alistado, Moisés tinha tudo, mas tudo isso ele desprezou, irmãos. Tudo isso para Moisés era refúgio. Aqui diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha do rei, viver no palácio como príncipe. Moisés rejeitou viver como príncipe para viver como pastor de ovelha lá no deserto, sofrendo no sol escaldante. Isso aí é que se chama fé, meus irmãos. Ele, por um pouco de tempo, Moisés rejeitou ali ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouquinho de tempo ter o gozo desta vida. E assim somos nós, irmãos. Assim como Moisés, nós já rejeitamos tudo, só por um pouco de tempo, porque Moisés viveu há milhares de anos atrás, e Moisés hoje está descansando no seio do Pai, assim como aquele mendigo que ressuscitou e foi levado pelos anjos para o seio de Deus. E assim como nós, a Bíblia diz que só mais um pouquinho, só mais um pouquinho de tempo, que para Deus a nossa vida não é nada. Para Deus a nossa vida ela é como um sopro que passa. A Bíblia diz que nós somos como a palha. Por isso que Deus diz na sua palavra que não é mais um pouco, é mais pequeno ainda, é só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Nós só precisamos, meus irmãos, nós só precisamos, assim como esses homens aqui, que a Bíblia chama eles de heróis. A Bíblia chama eles não de heróis de coroas terrenas, não de heróis de pratas terrenas, não de que correm em busca de uma coroa corruptível, mas eles correram em busca de uma coroa incorruptível. Por isso que eles são chamados, meus irmãos, os heróis da fé, porque eles permaneceram fiéis. E a Escritura está dizendo para nós que nós temos que tomar, por exemplo, o exemplo dos fiéis para a nossa vida, para que nós possamos permanecer, porque eles não amaram a própria vida, eles rejeitaram a sua própria vida e amaram as coisas eternas. Eles foram jogados em arena de rebeliões, eles viveram como peregrinos, eles viveram nas cavernas das montanhas, no deserto, perseguidos por amor a esta palavra, mas eles não desistiram. E assim como eles, meus irmãos, nós também vamos permanecer. Nós também vamos permanecer até o final, mas para isso nós precisamos lutar, porque nós temos um inimigo cruel, nós temos um inimigo que é espiritual, o nome dele é Satanás, e ele não desiste, ele trabalha 24 horas para esfriar a nossa fé, para fraquejar a nossa fé, mas o nosso Deus é maior. A Bíblia diz que maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Vamos ficar de pé e já vamos encerrar o trabalho do Senhor dessa noite. Levante a sua mão e ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós já queremos agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nessa noite, Pai, sendo instrumento nas tuas mãos. Abençoa essas lives, abençoa este canal, que almas, Senhor, elas venham ser encontradas, assim como nós, Pai, fomos alcançados através da tua palavra, através da pregação da mensagem, da sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como nós fomos alcançados, Pai, alcança a alma, Jesus. Alcança pessoas que nesta hora, meu Deus, elas anseiam, meu Pai. Eu creio que assim como nós, elas não estão satisfeitas, meu Deus. Está faltando algo na vida dessas pessoas.
Eu acredito, Pai, que assim como era na nossa vida, algo estava incompleto, algo não estava completo, Senhor. Eu acredito, meu Deus, que tem pessoas assim como nós, que também elas estão incompletas, elas estão clamando, dizendo: Senhor, está errado, está faltando algo, eu não estou andando como manda a tua palavra, eu não estou andando em espírito, eu não estou andando em verdade. Eu creio que tem pessoas que estão nessa situação, meu Deus. Então, Pai, alcance essas pessoas nessa hora, meu Pai. Vai com teus anjos, vai com teu Espírito Santo, vai ao encontro destas vidas, Pai, que eu sei que são fiéis, mas que o inimigo tem tentado atrapalhar, Senhor. Repreende todo mal, Jesus, na vida dessas pessoas, e continua nos fortalecendo, assim como foi esses heróis da fé, assim como foi esses cristãos que não amaram sua vida, mas antes, Senhor, deixaram tudo por amor à tua palavra. E assim, meu Pai, também seja nós, que nós possamos permanecer, que nós possamos perseverar na sã doutrina de Jesus, meu Pai. Assim, meu Deus, nessa noite nós oramos, e assim nós já agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E aquele que acredita, diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E agindo Deus, meus irmãos, ninguém vai impedir. Está terminado mais um culto de adoração ao nosso Deus. E a paz do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos. E amém, e amém, e amém.